Olá, segundão! Então, nós vamos hoje dar continuidade à nossa matéria. Nós vamos continuar na Bio 2, apostila 3, módulo 38. Nós vamos falar hoje sobre o ciclo do nitrogênio. Gente, qual a necessidade nossa de nitrogênio? Por que os animais e os seres vivos, de modo geral, precisam do nitrogênio? Então, gente, o nitrogênio, ele é um elemento químico fundamental como constituinte dos aminoácidos. E os aminoácidos, eles são componentes das proteínas do nosso corpo. O nitrogênio, ele entra na composição das bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina e uracila, que vão compor o nosso DNA e RNA. E o nitrogênio, ele entra na composição do ATP, aquela moeda energética que o nosso corpo produz. Então, se vocês observarem, nós necessitamos de nitrogênio em grande quantidade todos os dias. E o nitrogênio está aqui na nossa atmosfera. Um átomo de nitrogênio se combina com outro átomo e forma o gás nitrogênio, que é o N2. Pessoal, 78% aproximadamente do nitrogênio da atmosfera, 78% de todos os gases que estão na atmosfera é o nitrogênio. Então eu falo assim, nós vivemos mergulhados num mar de nitrogênio gasoso. Uma quantidade esmagadora dele. Mas não adianta de nada para nós e para quase todos os seres vivos esse tanto de nitrogênio. Por quê? Praticamente bactérias e cianobactérias são os únicos seres vivos que conseguem aproveitar, usar esse nitrogênio presente na atmosfera. Do resto, plantas, animais, fungos, nenhum outro ser vivo consegue usar ele. Então, nós vamos entender agora como que esse nitrogênio, que está aí no ar em grande quantidade, ele vai então conseguir chegar e alcançar os outros níveis tróficos. Presta bastante atenção agora, esse ciclo vai exigir de vocês uma atenção maior e muito cuidado com todos os nomes que eu vou falando aqui. Acompanhe o sentido das setas no esquema que vocês têm em mãos aí. Então vamos partir do N2, que está em cor de rosa no resumo de vocês, que é o nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio, para que ele possa ser usado pelos outros seres vivos, em especial pela planta primeiro, ele tem que ser convertido na forma de NH3, que é a amônia. O processo de conversão do nitrogênio atmosférico em amônia é chamado de fixação. E existe 3 maneiras de fazer fixação. Existe a fixação física, que é aquela que acontece durante dias de muita tempestade, durante descargas elétricas e relâmpagos. Nesses dias, uma pouquíssima quantidade de nitrogênio é transformada em amônia. Existe a fixação química, é aquela que acontece dentro das indústrias de fertilizante, de produzir adubo. E a que eu mais acho importante, que nós temos mais que comentar, é o terceiro tipo de fixação, que é a chamada fixação biológica. Pessoal, o que consiste a fixação biológica? A participação de seres vivos na conversão de N2 e NH3. Quais são os seres vivos que fazem isso? 2 grupos. No solo, disperso no solo, existe um grupo de seres vivos chamado de cianobactérias. As cianobactérias, em especial dos gêneros Anabaena e Nostoc. Elas pegam esse nitrogênio do ar, transformam ela em amônia e disponibilizam a amônia no solo, para as plantas poderem usar. Existe um outro grupo de seres vivos, são as bactérias do gênero Rhizóbio. Essas bactérias, elas vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, como por exemplo, feijão, soja, grão de bico, alfafa, ervilha. Se você tirar uma planta leguminosa do solo e observar a raiz dela, vocês vão observar que na raiz dela está cheia de umas bolinhas, de nódulos. Esses nódulos são bactérias do gênero Rhizóbio. Pessoal, a relação que as bactérias e as plantas estabelecem é uma relação de mutualismo, é bom para os dois. O que a bactéria faz para a planta? A bactéria fixa o nitrogênio para a planta.
Ela pega o nitrogênio atmosférico e transforma ele em amônia. Amônia a planta sabe usar. Aí pronto, a planta usa essa amônia. E o que a bactéria ganha em troca da planta por fazer a fixação para ela? Abrigo, proteção e alimento. Beleza, vamos partir então agora dessa amônia que existe ali. Gente, a amônia fixada pelas bactérias que estão nas raízes das plantas, as plantas já usam ela direto. Mas não podemos esquecer que no solo tem muita amônia que foi fixada pelas cianobactérias. Acompanhe a setinha agora. A amônia do solo agora vai sofrer uma sequência de reações químicas denominadas de nitrificação. Vamos falar com calma dessas reações. Inicialmente, a amônia vai ser convertida em nitrito, que é o NO2-. Essa conversão de amônia em nitrito é chamada nitrosação. Esse nitrito no solo, ele é muito reativo. Então, loguinho, o nitrito se transforma em nitrato. Nitrato que é o NO3-. Essa transformação de nitrito em nitrato é chamado de nitratação. Pessoal, essas duas sequências de eventos que eu falei agora, de reações químicas agora, nitrosação e nitratação, são feitas por quem? Por bactérias. Bactérias chamadas de quimiosintetizantes, em especial as dos gêneros nitrosomonas, nitrosococcus e nitrobacter. O que quer dizer bactérias quimiosintetizantes? São bactérias que vão aproveitar da energia liberada nessas reações químicas, por exemplo, para converter amônia em nitrito, libera energia. Essas bactérias pegam essa energia e produzem então sua matéria orgânica. Agora sim, pessoal, tem no solo muito nitrato, NO3-. O nitrato é a forma preferencial de nitrogênio que a planta gosta. Agora, esse nitrato está dissolvido na água do solo. A planta então vai fazer a absorção desse nitrato. Pega esse nitrogênio na forma de nitrato. E pega esse nitrogênio então e vai produzir sua proteína, vai produzir seu DNA, seu RNA e vai incorporar o nitrogênio a ela. Agora nós, animais, por meio da nutrição, nós então vamos pegar esse nitrogênio incorporado no corpo das plantas. Pronto, pegamos esse nitrogênio para nós. Só que nós liberamos, nós e os outros animais, nós liberamos excretas para o meio ambiente, amônia, ureia e ácido úrico. Esses excretas vão sofrer um processo chamado de amonificação, ou seja, eles serão convertidos novamente em amônia. Gente, plantas e animais morrem. Da morte de plantas e animais, vai entrar em ação os decompositores, fungos e bactérias. Quando o fungo e a bactéria vai decompor o corpo desses seres vivos que morreram, vai então devolver para o meio ambiente novamente amônia. Observa só, pessoal, então, por que é um ciclo? Nós partimos lá do nitrogênio atmosférico que incorporou amônia. A amônia percorreu vários caminhos até se retornar amônia no solo novamente. Vale a gente ressaltar um pouquinho, parte ali, ó, vai lá do nitrato, o NO3-. Tem muito nitrato no solo. A quantidade de nitrato no solo é muito grande. Então, existem algumas bactérias que pegam esse nitrato que está no solo por meio de um processo chamado de desnitrificação e devolvem esse nitrato para a atmosfera na forma de N2. Quem faz esse processo de chamar de desnitrificação? Bactérias. Bactérias da espécie Pseudomonas denitrificans. Então, gente, observa que o ciclo do nitrogênio, ele é um ciclo mediado por bactérias. São as bactérias os principais seres vivos capazes de, desde a parte de nitrogênio atmosférico, todo o caminho que percorre no solo, no corpo dos seres vivos, até voltar nitrogênio para a atmosfera, quem são os responsáveis?
são as bactérias. Então, ele é um ciclo de real importância. Para que esse ciclo aconteça, para que esse ciclo gire, é de real importância a presença das bactérias. Qual que é a importância disso, vamos dizer assim, no nosso dia a dia? Quando o homem, então, descobriu que as plantas leguminosas, elas tinham uma grande capacidade de fixar o nitrogênio, que é pegar o nitrogênio do ar, que a planta não sabe usar, e produzir uma forma de adubo, que é a amônia, que a planta saberia usar, o homem passou então a adotar uma técnica denominada de adubação verde. O que consiste essa adubação verde? Consiste em você fazer o uso de uma planta leguminosa para você diminuir o consumo de adubo químico, de tal forma que você possa disponibilizar para as plantas nitrogênio atmosférico. O que fazer com essa leguminosa? Preste atenção no que eu vou explicar aqui agora. Você pode usar uma leguminosa para você fazer ou uma técnica chamada de rotação de cultura ou para fazer uma técnica chamada de culturas consorciadas. Vamos entender a diferença entre elas. O que é rotação de cultura? É você alternar em uma mesma área, em épocas diferentes, o plantio, hora de uma leguminosa, hora de uma não leguminosa. Leguminosa, não leguminosa. De que forma? Vou exemplificar. Imagina que nós vamos plantar, então nós temos uma área lá de 1000 hectares, vamos plantar arroz. Pessoal, plantamos arroz em toda a nossa área. Chegou a época de colher, colhemos o arroz. Até agora, a gente esperar a próxima safra para plantar de novo, ao invés de você deixar aquele solo vazio, sem nada para ser cultivado nele, planta agora uma leguminosa. Aí nós vamos então plantar feijão. Colhi o arroz, meu solo está limpinho, vou lá e planto o feijão. Vou esperar meu feijão crescer e vou colher os grãos de feijão. Eu só quero o fruto, a vagem do feijão. Raiz, caule e folha não tem uso nenhum para nós. O que fazer? Pega esses restos da cultura do feijão e incorpora, mistura ele ao solo. Qual é o intuito de fazer isso? Como as leguminosas são grandes fixadoras de nitrogênio, elas são ricas então em nitrogênio. Quando você mistura elas ao solo e elas vão sofrer a decomposição, elas vão liberar naquele solo uma grande quantidade de nitrogênio para a próxima cultura minha. Aí eu volto, planto arroz ali em cima. Quando eu for plantar o meu arroz de novo, eu não preciso colocar adubo de nitrogênio, porque a planta de feijão fez isso por mim. Então, olha que vantagem importante essa. Que vantagem que eu ganhei de cultivar uma leguminosa? Primeiro, não preciso gastar com adubo nitrogenado, porque a planta de feijão, vamos dizer assim, fertilizou o solo para mim. Segundo, eu tenho uma nova cultura que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Consumir o feijão, vender o feijão, uma nova safra para poder vender. E o terceiro, é bom para o meio ambiente, né? Você não deixa aquele solo desprotegido, à mercê das chuvas para poder sofrer erosão. Você não precisa jogar adubo químico que pode ser lixiviado e contaminar lençol freático, rio. Então, para o meio ambiente, isso também é muito bom. É bom tanto para quem adota a prática, quanto para o meio ambiente. E de maneira bem similar, é as chamadas culturas consorciadas. As vantagens são as mesmas. Qual é a diferença dela para a rotação de cultura? Na cultura consorciada, agora, você planta ao mesmo tempo uma leguminosa e uma não leguminosa. Então, por exemplo, sou produtora de milho. Vou lá e planto meu milho. Entre os meus milhos, os meus pés de milhos, eu vou lá e vou cultivar uma leguminosa, o feijão. Aí eu colho o feijão, faço o mesmo processo, misturo o resto da planta no solo, que vai então disponibilizar o nitrogênio para a cultura de milho que está crescendo ali ou que ainda vai crescer. Então, gente, na rotação, cada hora uma planta, leguminosa, não leguminosa. E na cultura consorciada, você cultiva ao mesmo tempo as duas plantas. Pessoal, então hoje o que eu queria passar para vocês é o ciclo do nitrogênio. Eu sei que ele é bem complexo, ele é cheio de nomes, mas ele é muito importante, tá? Então dão uma estudada aí, dão uma olhada, qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom?
Até mais, pessoal!